a preocupação de Jesus. Eu te convido a meditar comigo nesta palavra. Vem comigo! Jesus se preocupa com todos os homens, independente da sua situação, da sua condição, da sua classe ou da sua raça. Jesus se preocupa com todos indiscriminadamente. Portanto, eu te convido para ler comigo o texto da multiplicação dos pães e peixes, que está em Lucas capítulo 9, versículo 10 até o versículo de número 17. E a palavra de Deus, ela diz assim: Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito, e ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, percebendo isto, seguiram-no, e ele as recebeu, e falando-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Ora, quando o dia começava a declinar, aproximando-se os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e aos sítios ao redor, se hospedem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Responderam eles: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo, pois eram cerca de 5.000 homens. Então disse a seus discípulos: Fazei-os reclinar-se em grupos de cerca de 50 cada um. Assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. E tomando Jesus os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou e partiu, e os que entregava aos seus discípulos para os porem diante da multidão, todos, pois, comeram e se fartaram, e foram levantados do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Jesus se preocupou e se preocupa com toda sorte de pessoas, independentemente do tipo de raça ou classe social, faixa etária e etc. Jesus se preocupa com todos nós. O Senhor demonstrou grande preocupação com o bem-estar daquelas pessoas, o bem-estar físico e espiritual. A preocupação pelo bem físico nota-se pela busca de alimento para a multidão faminta que estava com muita fome. Enquanto que a preocupação espiritual de Jesus, ela podia se notar pelo envio de seus discípulos para alimentar a multidão. Ele disse para os discípulos: Dai-lhes vós de comer. Jesus sabia, naturalmente, que não havia alimento suficiente no meio do povo para que os seus discípulos pudessem alimentar aquela multidão com alimento físico. Mas ele sabia o que já havia ensinado sobre o mundo espiritual. E é nesse contexto que ele esperava que seus discípulos os alimentassem, no contexto espiritual. Com que tipo de pessoas Jesus se preocupou durante o seu ministério terreno? Bom, primeiro, Jesus se preocupou com os enfermos. Vejamos aí no versículo de número 11, Lucas capítulo 9, versículo de número 11. Olha só o que está escrito aí. Mas as multidões, percebendo isto, seguiram-no, e ele as recebeu e falava do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Olha aí a preocupação
de Jesus. Veja, eles estavam no deserto. E estavam no deserto. Se o povo estava com fome, é natural que você entenda que Jesus também estava cansado como povo e também devia estar com fome como povo. Entretanto, a preocupação de Jesus pelo povo era muito maior do que a sua fome e do que o seu cansaço. Jesus sempre teve também uma misericórdia especial pelos pobres. Veja comigo em Lucas capítulo 4, versículo 18, o que diz a palavra de Deus. Lá diz assim, olha: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha só a preocupação ministerial de Jesus aí, quando ele diz que ele foi ungido para anunciar as boas novas aos pobres. Terceiro grupo de pessoas com os quais Jesus se preocupou. Jesus se preocupou com os pobres, mas também se preocupou com os ricos, né? Jesus se preocupou com os pobres, mas também com os ricos. Observe só no que está escrito em Lucas capítulo 19, dos versículos 1 até o versículo 10. O que você vai encontrar aí nesse texto é o texto que fala a passagem que mostra a história de Zaqueu. Zaqueu, o publicano. Então Jesus se preocupou com ele de duas maneiras aí. Primeiro, porque ele era publicano, precisava de salvação. Segundo, porque ele era rico, ele pertencia a uma outra classe dentro da sociedade, mas também carecia de salvação, carecia da atenção de Deus. Então Jesus vai até a sua casa para cear com ele. E lá ele anuncia: hoje chegou a salvação a esta casa. Jesus se preocupa com os enfermos, Jesus se preocupa com os pobres, Jesus se preocupa com os ricos, mas também Jesus se preocupa com as crianças. Jesus se preocupa com as crianças. Olha só, veja comigo Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Como Jesus se preocupa com as crianças, e olha a importância que Jesus atribui a essas crianças. Não impeçam as crianças de virem a mim, porque este reino que eu estou anunciando, este reino que eu estou trazendo, que eu represento aqui para vocês, este reino pertence a elas. Olha que maravilha, não é? Maravilha. Jesus se preocupa e se preocupou e se preocupa com as crianças também. Um outro grupo de pessoas que Jesus se preocupa é com as viúvas. Jesus se preocupa com as viúvas. Veja comigo em Atos capítulo de número 6, logo no versículo 1. Ele começa o capítulo falando logo desta preocupação. Atos capítulo 6, versículo 1, e diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Glórias a Deus! Na distribuição diária. Jesus se preocupa tanto com as viúvas que, veja só, crescendo o número de discípulos, aumentou o número de discípulos, mas me parece que nesse momento as pessoas iam se convertendo, mas elas até se preocupavam umas com as outras. Observe que o texto fala que havia uma distribuição diária. Distribuição diária de quê? Eu creio que seja de alimento, porque em Atos capítulo 3 você vai encontrar lá que eles tinham tudo em comum, né? Então havia uma distribuição diária, creio que de alimentos e de outras coisas que fossem suprir as necessidades dos discípulos. Porém, no prosseguimento da leitura, aí no capítulo 6 de Atos, Jesus então, para suprir esta
esta lacuna, esta abertura, esta necessidade daquelas viúvas, ele institui então um novo ministério dentro da igreja, o ministério dos diáconos, não é? Então, olha, escolhei dentre vós homens valorosos, cheios do Espírito Santo, e aí vem mais um elenco de qualidades, né, que Jesus coloca ali através dos seus discípulos, para que fossem escolhidos aqueles diáconos, para que os diáconos pudessem então tratar especificamente daquelas viúvas e da distribuição diária. A preocupação de Jesus foi muito além. Louvado seja Deus. Glórias ao nosso Deus. Jesus manifesta a sua preocupação com todos aqueles que estão vivendo em pecado. Se você está vivendo em pecado, Jesus está se preocupando com você. Ele se preocupou e ele se preocupa com você. Há um versículo que eu chamo do versículo universal da Bíblia, aonde Jesus manifesta isso na sua palavra, que está em João, capítulo 3, no versículo 16. Você aprenda a recitar esse versículo, porque ele diz assim, olha: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você está vivendo em pecado, o salário do pecado é a morte, não é isso? O salário do pecado é a morte. Então, para que você tenha esta salvação, saia da vida de pecado, arrependa-se do seu pecado, aceita este sacrifício de Jesus como um sacrifício válido para lavar pelo seu sangue todos os seus pecados, e assim você terá a redenção desses pecados, e aí você passará a ser um servo do Senhor, filho de Deus, para a honra e glória de Jesus. Então ele se preocupa e se preocupou com todos os pecadores. O sacrifício que Jesus verteu naquela cruz do Calvário é válido até hoje. A validade ali é até o dia da sua volta, quando ele virá nas altas nuvens para recepcionar lá no alto a sua igreja. Jesus também se preocupa com aqueles que se alegram. E na Bíblia tem um texto, e esse texto está em João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 12. Então você vai ter aí 12 versículos para você ler. Leia depois, mas eu quero te adiantar aqui que esse texto, ele fala de um casamento que teve em Caná da Galileia. Havia um casamento, e ali as pessoas no casamento não tem ninguém chorando, porque não morreu ninguém. Casamento é lugar de alegria, é lugar de manifestação de alegria. A família, então, né, os pais do noivo, da noiva, estão ali todos felizes, todo mundo celebrando, comemorando. E era costume dos judeus, em casamento, ter abundância de vinho. O fato é que aquelas pessoas estavam alegres, estavam celebrando, e mesmo no momento de alegria, de celebração, elas não deixaram de ser palco de preocupação de Jesus. Jesus se preocupou com a alegria deles também, e para que aquela alegria ela não acabasse, não tivesse fim, porque o vinho chegou ao final, Jesus faz acontecer ali um grande milagre, onde Jesus transforma água em vinho, para que a alegria daquelas famílias ali reunidas, ela perdurasse, que ela continuasse então no meio, no coração, num ambiente onde estavam aquelas famílias, aqueles familiares. Deus abençoe a tua vida, reflita em tudo que você ouviu aqui, que esta palavra ela possa ser viva e possa produzir vida na sua vida. Jesus se preocupou com essas pessoas. Vem para Jesus e se preocupe com essas pessoas também, porque se elas merecem a atenção de Jesus, por que não merecem a sua atenção?